Tudo certo, pessoal? Estamos aí diante da última noite do retiro. O tempo passa de forma muito rápida e é bom que a gente possa aproveitar cada instante, cada momento, para que a gente possa fazer desse tempo memórias importantes para a nossa vida, para a nossa família, que se torne algo que a gente possa guardar nos nossos corações de uma forma preciosa. Então, diante disso, a gente começa então a nossa sessão de hoje. Então, nós estaremos estudando e refletindo sobre a igreja de Sardes. Em Apocalipse capítulo 3, a partir do versículo 1, diz assim, Apocalipse capítulo 3, versículo 1. Fala assim: ao anjo da igreja em Sardes escreva, essas são as palavras daquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as suas obras, você tem fama de estar vivo, mas está morto. Esteja atento, fortaleça o que resta e que estava para morrer, pois não achei suas obras perfeitas aos olhos do meu Deus. Lembre-se, portanto, do que você recebeu e ouviu. Obedeça e arrependa-se. Mas se você não estiver atento, virei como um ladrão e você não saberá a que hora virei contra você. No entanto, você tem aí em Sardes um poucos do que não contaminaram as suas vestes. Eles andarão comigo vestidos de branco, pois são dignos. O vencedor será igualmente vestido de branco. Jamais apagarei o seu nome do livro da vida, mas o reconhecerei diante do meu Pai e dos seus anjos. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Vamos orar. Senhor, nos achegamos diante de Ti, Senhor, mais uma vez, e pedimos, Senhor, para que o Senhor derrame uma graça sobre nós nesse momento, Senhor. E dizer que nós precisamos, Senhor, desesperadamente, Senhor, de Ti, Senhor. Nós desejamos, Senhor, ouvir a Sua voz. Nós desejamos responder à Sua voz, Senhor. E nós desejamos ter as nossas vidas transformadas, Senhor, por essa voz que fala aos nossos corações, Senhor. Então te peço, Senhor, por favor, continua ministrando, Senhor, aos nossos corações, Senhor, para que a gente possa, Senhor, ir para casa, Senhor, amanhã, lembrando de todas as coisas incríveis, Senhor, que o Senhor fez. Lembrando de todas as coisas, Senhor, que o Senhor ministrou. Todas as coisas que o Senhor fez e vai fazer, Senhor. Por favor, Senhor, pedimos o nome precioso de Jesus. Amém. Então a gente começa essa carta, então, olhando já logo de cara para a realidade. Só para ressaltar aqui, tá? O pastor Rodrigo comentou aqui que depois a gente resolve com a coisa, a gente pensasse diferente. A gente pensa igual, tá, gente? Eu falei isso na sexta-feira, né? O anjo da igreja, né? As pessoas discutem sobre o que poderia ser, o que pode ser. Existe uma realidade a palavra, né, mensageiro em grego, né, anjo, pastor, mas não tem um anjo para cada igreja, existe liderança para cada igreja e não faz sentido chamar a atenção de pessoas que não têm uma capacidade e nem a vocação que o próprio Deus deu sobre a sua igreja, né? Por isso que eu falei na sexta-feira que existe uma responsabilidade muito grande daqueles que são líderes de igreja. O próprio Senhor falou que a responsabilidade dada àqueles que estão diante da frente de pessoas ensinando as Escrituras, existe uma rigidez em relação a isso. Porque ao mesmo tempo que essas pessoas podem direcionar o povo de Deus ao próprio Deus,
podem deturpar as Sagradas Escrituras e poder levar pessoas a lugares horríveis. Então, existe essa realidade, né? E aí, então, ele começa dessa forma, chamando a atenção dessas pessoas, né? Nesse sentido, assim, de alerta. Essas são as palavras daquele que tem os 7 Espíritos de Deus, né? Lembrando essa questão de algo completo, como se fosse algo relacionado ao próprio Deus, à sua presença, ao Espírito Santo, de uma forma completa. O próprio Senhor, o próprio Espírito ministrando ao seu povo, né? Gente, uma das coisas que eu amo acerca da Calvary Curitiba é que o Senhor tem derramado uma graça muito grande sobre nós, quando se trata do modelo e do exemplo acerca do ensino das Sagradas Escrituras, gente. E é uma coisa que nós temos um orgulho santo, vamos assim dizer. Pessoas incríveis passaram pelas nossas igrejas, não só da Calvary Curitiba, mas outras Calvaries, e o que Deus vem fazendo desde os anos 70 para cá, mostra uma coisa peculiar e diferente. E é tão incrível pensar em Curitiba, todos os lugares que eu vou e encontro com outros pastores, e a gente ouve de tanto. Eu fico impressionado, primeiro, eu fico impressionado com o tanto de pessoas que já passaram pela Calvary Curitiba. Essa é uma coisa incrível. Mas uma das coisas que me chama a atenção é de saber que uma igreja tão pequena como a nossa pode ser e é um exemplo do que quando se trata das Sagradas Escrituras. No nosso aniversário, há 2 anos atrás, não sei quantos de vocês estavam lá, para mim, uma das coisas que foi um dos pontos mais altos, talvez, desse nosso tempo junto e abrindo para outras pessoas, foi poder ter um monte de amigos, pastores no palco. E as pessoas olhando, tipo assim, cara, fazia 2 anos que nós havíamos, né, assumido a igreja, e foi tão bom poder ouvir que essa igreja é um exemplo acerca das Escrituras. Quando a gente vai ensinar em outros lugares, acaba o culto, as pessoas falam assim, nossa, fazia tempo que eu não via algo desse tipo. É tão bom poder ler as Escrituras, observar as Escrituras, interpretar as Escrituras e aplicar as Escrituras. E isso é uma coisa incrível, gente. É tão legal poder ouvir que pessoas de outros lugares do Brasil vão no nosso Spotify, no nosso canal do YouTube, quando tem alguma dúvida acerca de algum livro qual a gente já ensinou. E poder ir lá e falar assim, vamos ver o que a Calvary falou acerca desse assunto. E saber que há uma fidelidade acerca disso. Mas também existe um cuidado. E é um cuidado qual eu preciso confessar para vocês, como pastor dessa igreja, que é talvez uma das coisas mais aterrorizantes, é de pensar nas palavras de Jesus, quando ele fala assim, que eu conheço as suas obras, e você tem fama de estar vivo, mas está morto. E eu confesso que isso mexe comigo, gente. Isso mexe comigo de tal forma que me faz, todo esse tempo que eu estava me preparando e pensando nesse texto, a gente acabou não escolhendo assim o que a gente queria ensinar, a gente simplesmente colocamos em ordem que fizesse sentido para a gente. Mas pensando nessa parte aqui, existem várias coisas que ressaltam diante desse texto. E eu gostaria de expor e para que a gente pudesse refletir. Acho que não tem coisa mais horrenda nessa vida é alguém viver como morto. De ter uma aparência que você está vivo, mas você está morto, cara. Você já viu em desenho as galinhas correndo sem cabeça? Que coisa bizarra. Isso acontece na vida real, né? Mas crente não precisa ser como galinha, né? Ou nenhum outro animal. Sabe o que é você ter uma aparência de que tudo está bem quando não está bem? Sabe o que é parecer que a gente está com tudo resolvido quando a gente não está?
Quando a gente olha para a realidade da nossa vida e a gente fala assim, já nem dá mais aquele ruim. Sabe, não dá mais aquele ruim. E aí isso mostra um diagnóstico de talvez, ou bem provável, que Jesus falaria isso para a gente. Fala assim, cara, vocês estão andando aí, mas vocês morreram, cara. A gente costuma brincar de que a gente, na Calvary, a gente tem liberdade, né? Que a gente não está numa igreja tradicional, e que a gente pode bater palma, e que a gente pode dar aleluia, e glória a Deus. E às vezes, na verdade, isso, gente, é simplesmente um reflexo da realidade que a gente está vindo para a igreja, a gente está servindo no ministério, e talvez o nosso coração já não está mais lá. Alguns de nós estamos na Calvary talvez porque a gente não acha igrejas melhores. Talvez a gente está servindo porque a gente talvez não tem outra coisa para fazer, ou gosta muito de fazer o que a gente faz. E eu falo me colocando nisso, gente. Eu amo ensinar. Não tenho nunca uma vez que alguém me chamaria para ensinar e eu falaria, não, vou pensar, talvez eu tenho que dar comida para o Rufus. Tipo assim, não, gente, eu amo fazer isso. É a coisa que eu mais me sinto satisfeito. E o perigo disso é que se torne uma coisa como Coca-Cola. Uma coisa que é gostosa para mim. Que já não é uma coisa assim, eu simplesmente tomo Coca-Cola. Já não tenho mais, talvez, aquela coisa de quando eu era um pastor assistente e meu pastor falava que no mês que vem eu ia ter uma oportunidade para ensinar. E eu juntava todas as coisas e eu gastava dinheiro com livros e eu fazia isso. E havia essa gana. E essa igreja, ela é interessante, gente, essa igreja de Sardes. Ela é extremamente interessante. Se a gente fosse pensar, né, até usando alguns comentários aqui, nosso pastor Rodrigo fez com muita excelência. Ele fala que a igreja de Sardes é para os dias, os dias que sobra popularidade, mas falta verdade. É por isso que nas igrejas, a coisa que menos tem gente é reunião de oração. É por isso que as coisas que tem menos pessoas é que envolve uma coisa de paixão e devoção. E a gente precisa, então, dessa carta, dessas palavras de Jesus para nós, para que a gente faça diferente. Sardes é uma das cidades mais antigas, fundada em 1200 antes de Cristo. É destacada por sua obsessão por riqueza e fama. Qualquer coincidência. É simbolizada pela lenda do rei Mídias. A cidade foi a primeira a cunhar moedas de ouro e prata. Olha que interessante isso. Então isso refletindo a sua habilidade na gestão de riquezas. Sardes era... Obrigado, meu garoto. Sardes era conhecida por sua segurança invulnerável e raramente perdiam as batalhas. Então a gente vê, gente, que tinha cara de algo incrível. Era feito no alto da montanha, onde parecia que ninguém jamais podia ir lá e vencê-los. Sabe quando está num lugar super difícil, super bem guardado, tipo assim, cara, ninguém vai chegar para derrubar a gente. E isso, então, coloca aqueles soldados, aquelas pessoas que estavam guardando aquela cidade num lugar de extrema preguiça. De pensar, tipo assim, cara, não vai acontecer nada. A gente está aqui no altinho aqui, até chegar aqui em cima vai demorar e dá para ver lá de cima. E aí então a gente começa a ver algumas semelhanças acerca dessa realidade.
Jesus fala que conhece as obras, fala que tem fama. Esse ter fama me preocupa. Eu acho que é um dos grandes maus da Calvary, no geral. Eu já falei isso, eu volto a dizer. É porque dominicalmente nós estamos nas Escrituras e durante a semana nós refletimos sobre. É que dá uma falsa, não só aparência, mas um falso entendimento de que a gente já está vivendo essas coisas. Não sei vocês, mas para mim. Assim, cara, já estudamos o livro de Marcos inteiro, então assim, cara, Marcos ali, ó, eu e Marcão ali, ó, fechadão. Agora preciso do negócio mais caldo grosso, porque o que era Marcão virou Marquinho. Sim, já manjo tudo, tá tudo certo. E aí a gente começa a lidar com algumas coisas e fala assim, opa, peraí, acho que esse caldo não está tão grosso não. E aí a gente começa a perceber, e é bom quando a gente percebe, mas normalmente a gente não percebe. É que nós nos tornamos pessoas parecidas com essa realidade. Nós parecemos uma coisa, somos outras. E olha as palavras de Jesus, eu toquei um pouquinho nessa, mas eu quero falar um pouco mais. Ele começa no versículo 2, ele fala assim, esteja atento. Fiquem ligados. Não marquem bobeira. Prestem muita atenção. Faça algo acerca do que resta, de verdade. Ele usa fortaleça o resto. O que resta, que estava para morrer, que já estava a caminho da morte, o pouquinho que resta. Porque eu não achei que as suas obras estão num bom lugar aos meus olhos. E aí então ele cita, mais uma vez, essa palavra do lembrar. Lembre-se. Pare por um instante, reveja, avalie-se. Lembrem de que aquele Senhor do começo das cartas, que é autoridade sobre a igreja, que é soberano de forma completa sobre a sua igreja. Ele tem as 7 estrelas, ele é soberano de forma completa sobre essa igreja. Mas ele também é os 7 Espíritos de Deus, uma presença e atuação completa no meio do seu povo, no seu povo. E aí então a gente começa a entender, gente, que essa questão do aparência de estar vivo, mas estar morto, não fala necessariamente de uma frieza, gente. Embora a frieza é um problema. Mas a ideia é de um comprometimento, é de uma apostasia, mas é uma morte espiritual, gente. A morte espiritual, ela tem várias camadas, mas eu poderia citar o que não é de problema. O problema é a coisa geral, é a morte. A frieza a gente lida, o sofrimento a gente lida, a falta de compromisso a gente lida. Agora, a vida e a morte é outro negócio. Meu pastor costumava dizer que era muito mais fácil lidar com pessoas que tinham, quando a gente fala tinham fogo demais, é uma ideia, na verdade, que eram mais carismáticas, tá? Só para deixar claro. Ele falava que era muito mais fácil lidar com as pessoas que eram carismáticas demais do que lidar com pessoas que não creem em nada. É muito mais fácil abaixar o fogo de quem tem fogo do que botar fogo em quem é gelado. Essa é a ideia. Então a gente vê que o problema central dessa igreja, especialmente de Sardes e colocando para nós, era uma aparência de vida, quando já não havia mais vida. Espiritualmente já se encontrava no lugar de morte.
E é tão interessante que nisso aqui, gente, parece que Satanás está sentado na cadeira do outro lado do rolê e fala assim, mano, nem preciso fazer muita coisa aí. Afinal de contas, cara, onde não tem vida, tá tudo certo. Não é interessante, gente? Então a sentença para essa igreja, ele fala que ele não achou, o Senhor não achou as suas obras perfeitas aos seus olhos. É uma ideia de que tudo que nós fazemos para o Senhor é provado e julgado no sentido assim, o Senhor olha para nós. E se o Senhor olha para nós, mesmo Ele sendo amoroso, bondoso, incrível, Ele é um Deus santo. Ele é um Deus poderoso, criador. E Ele olha para nós e existe um crivo diferente para os seus filhos e para as suas filhas. E aí então a gente precisa lidar com essa realidade de que a gente precisa urgentemente obedecer ao Senhor, se arrepender e viver uma vida de constante transformação, gente. Eu comentei isso na sexta, eu volto a comentar. Se existe uma coisa terrível acerca dessa questão da apatia e dessa falta de vida no povo de Deus, muitas vezes, é que isso abafa até quem tem vida. A coisa mais terrível é quando alguém está super empolgada e ele chega no meio e fala assim, caramba, a galera não está no mesmo negócio. A gente precisa cuidar. Porque essas pessoas estão vivendo algo incrível que muitos de nós já vivemos, gente. Sardes foi vencida 2 vezes. 2 vezes. E a história diz que as 2 vezes que essa cidade foi vencida, foi por preguiça dos seus soldados. Olha que interessante. Os soldados talvez estavam dormindo, talvez estavam no celular, não sei. Eles se achavam que jamais iam cair diante de qualquer grupo que viesse contra eles. Eles eram conhecidos como pessoas preguiçosas e apáticas. E isso demonstra essa falta de vida. E uma igreja que vive na plenitude do Espírito, gente, não dá para ter lugar para essas coisas, gente. Então eu gostaria de chamar a nossa atenção, se porventura nós estamos fazendo coisa na Calvary Curitiba, gente, e o nosso coração não está lá. A gente está fazendo por qualquer outro motivo que não seja o Senhor. Dê 2 passos para trás. Dê 2 passos para trás, gente. Eu falo isso com santo temor, de verdade. O meu desejo é que você e eu, se ao nós olharmos para a nossa realidade do coração e a gente se encontra nesse lugar, é que a gente se conserte com o Senhor e avance e faça assim da forma que deve ser. Esse é o jeito correto, gente. Como eu falei alguns domingos atrás, o jeito que não é correto é quando nós reconhecemos coisas e nós nos afastamos ainda mais de servir o Senhor. Então, quer ver um exemplo? Quando o pessoal que é da Calvary vem dos lugares que é mais carismático, onde eles serviam com todo vigor e com tudo que tinham, talvez mais do que deveriam, eles têm a tendência, eles chegarem na Calvary, sentarem e ficar de boa. Porque eles têm medo de se encontrar naquele lugar que não foi bom para a vida deles. E eu quero dizer uma coisa para você. Eu aprendi no ministério com o meu pastor, que esse tipo de pessoa precisa, por um tempo, se sentir sentado com Cristo, sentado literalmente, e receber a palavra. Ser lavado pela palavra, ser transformado pela palavra. Mas precisa chegar um tempo que a gente precisa ficar de pé. E aí então a gente começa a servir, não na perspectiva do que a gente era no passado, ou com medo, ou
talvez ferido, ou talvez abusado, talvez não levado a sério ou não visto. Mas na perspectiva de que nós estamos numa igreja saudável, com uma liderança saudável, que não quer o seu coro, que não quer a sua família perdida, que não quer que você bata na parede com burnout. E a gente tem trabalhado nisso, gente, para que a gente possa servir nos nossos dons, nas coisas que a gente faz bem. A gente já não é mais uma igrejinha de plantação, onde a gente precisa fazer todas as coisas. Eu já falei, eu volto a dizer, já falei com o presbitério, eu não me importo se chegar um dia e você chegar na Calvary Curitiba e a gente precisar cantar a capela, porque não tem gente que quer se dedicar no louvor. Não vai me ofender, não vai me deixar triste, gente. De verdade. Isso em qualquer outra área. E uma das coisas que tem sido como se fosse um mantra no meio da liderança, no meio do povo de Deus, para mim, é que duas coisas erradas não fazem uma certa. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Se eu me doei demais no lugar e eu fui abusado, não é deixando de fazer nada para o Senhor que eu resolvo isso. É lidando com a minha coisa. É procurando ajuda. É tendo meu coração curado para que eu possa servir com alegria. Porque quando a gente perde isso, a gente perdeu tudo. Aí a gente vai para o ministério infantil como se a gente fosse fazer qualquer coisa para aquelas crianças, algumas perturbadas. Algumas talvez que a gente não gostaria de dar aula, porque na verdade naquele dia a gente queria ficar de boa no Parque Barigui. O pessoal do louvor que tem que estar na igreja 3:30 da tarde, gente. Eu sei o sacrifício de vocês. Eu sei, porque eu estou lá. Ah, mas pastor, o senhor é pago. Sou pago, sim. Mas tenho inúmeros exemplos para dar para vocês de pessoas que não foram pagas, que não são pagas. E tem uma fidelidade, gente. Essa carta de Sardes, ela é uma carta que não só ela diagnostica essa realidade de uma aparência de algo que parece estar vivo, mas está morto, mas também nos dá uma ideia do que é ser uma coisa viva. Ela tinha uma reputação de uma coisa e ela era outra. E sabe qual é a coisa que é diferente, que talvez muitas pessoas não pensam, gente? É que essa reputação não é minha e não é da Calvary Curitiba. É aquele do começo do livro de Apocalipse. É da revelação de Jesus Cristo. É a igreja de Jesus Cristo. A gente tem vivenciado algum certo tipo de bondade na nossa comunidade. A gente pode dizer com extrema certeza e convicção de que é muito nítido que existe uma Calvary Curitiba antes do Ministério de Integração e depois. Isso é realidade, gente. E se as pessoas perguntam para mim, pastores, amigos meus, tipo assim, o que você pode apontar como uma coisa que a igreja Calvary Curitiba tem desfrutado como resultado de bondade? Eu falo assim, cara, eu lembro dessa igreja antes do grupo de integração. Muitas pessoas ficaram, muitas pessoas, cara, foram tocadas de forma incrível. E a gente tem testemunhos, nós estamos ouvindo testemunhos constantemente, gente. Pessoas que estavam procurando outras igrejas, acabaram não procurando mais e ficando. E isso é uma coisa incrível, gente. E eu me alegro demais com isso. Mas é diferente quando toda a igreja está nessa coisa, gente. É diferente quando as pessoas vêm e elas falam assim, cara, eu fui vista por essa igreja. Esse povo aí, eles são de verdade, irmão. Esse povo sabe amar. Esse povo, ele não segue o padrão da cultura. Eles me chamaram para ir para o aniversário algumas semanas depois que eu cheguei na igreja. Eles me chamaram para a casa deles, nem sabendo de fato quem eu era. E então isso nos mostra
que não dá para viver uma vida falsificada. Porque quem já foi na minha casa sabe como é. É a verdade nua e crua. De quem eu sou, de quem a Lília é, de quem meus filhos são. E sabe o que a gente precisa, gente? Desse fortalecer do resto das coisas. Do recalibrar, do refazer. E ver o Senhor fazendo essa obra incrível nos nossos corações. Nesses dias, gente, a gente ouve falar sobre a questão de avivamento. Pessoas constantemente vêm nos perguntar o que é avivamento, como seria avivamento. Essa igreja acredita no avivamento. Avivamento não são essas conferências que a gente vê por aí, que juntam muita gente num estádio, gente. Porque até isso pode ser algo de aparência. Avivamento é quando uma igreja, ela é despertada pelo Senhor. Quando aqui Ele fala para despertar e fortalecer e recalibrar, quando está faltando um pulsar na nossa vida. Então esse despertamento espiritual, ele mexe com todas as áreas da nossa vida. Fazia tempo que nós não líamos as Sagradas Escrituras, nós acordamos com fome. Fazia tempo que eu não orava, meu desejo agora é como um novo convertido, que talvez faz tanto tempo que eu não lembrava disso, é acabar o culto e eu poder ir para minha casa e ficar guardadinho ali. E botar um louvor, ao invés de botar o jornal, e poder curtir a presença do Senhor. E aí a gente lembra e a gente começa a desfrutar de coisas que eram normais na nossa vida. Existe uma diferença de a gente ir trabalhar, de a gente ir estudar, de a gente fazer as coisas que a gente gosta e tem que fazer, quando o nosso coração está em amor e paixão pelo nosso Senhor. Nós passamos na rua, nós vemos aquelas pessoas em sofrimento, o nosso coração é partido. Os nossos parentes que não conhecem o Senhor, a gente acorda um dia e o nosso coração se pesa. Porque a gente queria que eles estivessem conosco, na mesma fé, no mesmo coração. E às vezes eu penso que talvez a gente perdeu isso. E eu penso talvez o nosso louvor, o nosso tempo de louvor, gente. O Senhor está olhando e eu fico pensando, falta vida. Falta pulsar. E sabe uma coisa que mais me arrebenta? É que a gente não está numa igreja que fecha isso. A gente não está numa igreja que é contra isso. A gente não está numa igreja que quer ser apática. E aí então a gente vai poder desfrutar da promessa do Senhor. Da promessa do Senhor. A promessa do Senhor. Olha que incrível, gente. Depois ele falar para a gente lembrar, depois ele fala que se a gente ouviu, para a gente obedecer, se arrepender. Ele fala que né, antes disso, antes da promessa, ele fala que a gente vai lidar com coisas que não são legais, porque é normal. Mas olha que incrível, eu gostaria de focar nesses últimos versículos, a promessa do Senhor para o seu povo. Ele fala que tem aí em Sardes uns poucos que não contaminaram as suas vestes. Ele fala que eles andarão com ele vestidos de branco, pois são dignos, o vencedor será igualmente vestido de branco. Jamais apagarei o seu nome do livro da vida, mas reconhecerei diante do meu Pai e dos seus anjos. Gente, nós já vamos ter um tempo de resposta, e nós vamos ter um tempo de louvor e adoração, e a gente vai poder orar uns pelos outros, e poder, quem sabe, o Senhor nos visite nessa noite, e nos enche com o seu Espírito, e toque as nossas vidas. Mas, gente, isso aqui é o que a própria Escritura diz que é a noiva de Cristo. Fala que Ele está vindo para a sua noiva. E nessa figura do casamento, uma coisa tão incrível, tão preciosa, e não tem uma outra forma de imaginar e de nos fazer pensar, é quando a gente imagina um noivo lá na frente esperando a sua noiva, e vem uma noiva
com o vestido todo zoado e sujo e zoado. Não faz sentido, não é verdade? Ou, de repente, entra um cachorro vestido com roupa de noiva, ou um robô, ou seja o que for. E aí o noivo, tipo assim, cara, cadê minha noiva, mano? Tipo assim, mano, cadê minha noiva? Tipo assim, ó, cara, tem isso aí, o que tem é isso aí, cara. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, e Ele tem. Então, é como eu falei, gente, eu não vou pedir desculpa, porque é o próprio Senhor que está falando. Vocês sabem o quanto é difícil para mim chamar a atenção da igreja. É muito difícil para mim. Eu queria poder todo domingo falar só coisa boa de vocês. E falar coisas legais para você continuar vindo. De verdade, meu coração. Mas existe essa realidade, gente, e eu fico pensando, como seria, gente, se a gente tivesse essa vida que Jesus tem pra gente? Se a gente tivesse essa paixão que Jesus deseja que a gente tenha? Se a gente tivesse essa fome e essa sede que o Senhor deseja que a gente tenha? Tenho certeza de uma coisa, gente. Cada vez mais nós estaremos nos tornando aquela comunidade que o Senhor deseja que sejamos. Uma das coisas que eu mais amo ouvir acerca da Calvary Curitiba é quando pessoas vêm e eles falam assim, eu posso ser normal nessa igreja. Eu não preciso ser ninguém diferente. Eu não preciso fingir que eu sou diferente para eu ser aceito. E quando se trata de coisas que são erradas e pecado da vida dessas pessoas, gente, as Escrituras pegam ela. Vai chegar uma hora que as Escrituras vai confrontar e as coisas precisam mudar, ou as coisas acontecem e as pessoas seguem os seus caminhos. E a gente tem vivido isso, gente. Então, a promessa para nós é essa. Que o Senhor vai ter o nosso nome no livro da vida. E que o Pai vai nos reconhecer. Nós seremos reconhecidos diante do Pai e dos seus anjos. Eu amo a história de avivamento. Amo. E eu presenciei o começo da Calvary no Brasil. Lá em São Vicente. E foi uma das coisas mais parecidas com o avivamento nos dias de hoje que eu pude vivenciar. Havia uma graça sobre esses pastores que começaram a Calvary no Brasil. Havia algo diferente, gente. Muita gente se converteu nos primeiros anos da Calvary no Brasil. Muita gente. Se você ver as fotos de antigamente, você vai ficar abismado com tantas escolas que abriram para poder receber os americanos, cara. As praças, as praias. E Deus estava fazendo algo incrível. E hoje, 24 anos depois, eu penso que talvez a palavra de Jesus para Calvary hoje no Brasil é tipo assim, cara, você tem aparência de vivo, mas você está morta. Se arrependa, obedeça. Vamos colocar de pé. Poderia pensar em várias opções e categorias, talvez, que nos fizesse pensar nessa realidade de forma inteira. Mas eu gostaria só de pensar em algumas para que pudesse nos ajudar. Talvez nessa noite a gente pode ir diante do Senhor e pedir que o Senhor faça um milagre nas nossas vidas, em termos da nossa paixão pela presença do Senhor. Algo precioso é poder desfrutar da presença do Senhor, gente. Talvez a gente pode pensar em algumas pessoas também fazem muito tempo que não tem mais essa coisa com as Escrituras. De ter essa gana e fome de ler. De poder talvez abrir mão de algumas coisas, só olhar ali um pouquinho do texto. E poder ter o nosso coração recalibrado. Talvez um outro grupo de pessoas que está tão atarefada que já não tem tempo o Senhor. E eu falo isso dentro da igreja. Talvez outros
que são chamados para servir, são pessoas que têm talento, têm chamado, e por não sei por que motivo, talvez é como se o talento tivesse sido enterrado. E quem sabe nessa noite o Senhor vai desenterrar. Quem sabe nessa noite o Senhor vai dar perspectiva para que a gente possa viver agora e viver para a glória do Senhor. Tem pessoas talvez que a gente não quer ficar nesse lugar para se comprometer. Talvez nessa noite a Calvary Curitiba vai se tornar um lar para você. E você vai ter paixão e amor para poder estar nesse lugar e amar o que Deus está fazendo no nosso redor. Vamos orar, vamos clamar junto, vamos pedir para o Senhor. Seja qual for a categoria que eu e você nos encontramos essa noite. Eu falo isso todo domingo, eu volto a dizer. Só Jesus Cristo é capaz de encontrar você da forma que você precisa ser encontrado. Vamos orar, gente. Vamos erguer as nossas vozes. Vamos levantar um clamor.